Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Evangelho no Lar em Família. Convido a se inscreverem no nosso canal, curtirem, compartilharem, comentarem os nossos vídeos. Assim o YouTube entende que é um material relevante e divulga a mais pessoas. Convido também a estarem conosco nas nossas atividades. Nós temos todos os sábados a nossa reforma íntima, que acontece das 15 às 17 horas de forma online e presencial. Temos também a irradiação, que é todas as terças-feiras, às 20h30, de forma online e de forma presencial. E temos a nossa atividade, que é apenas de forma presencial, o Evangelho no Lar. Esperamos todos para essas atividades. Vamos então dar início ao nosso Evangelho. Pai de amor e de bondade, querido Mestre, espiritualidade amiga e responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, nossos benfeitores, equipe espiritual do SESB, que possa trazer junto a nós os nossos irmãos que de alguma forma encontram-se atrelados à psicosfera do nosso lar, seja nutrindo por nós os nossos laços de amor ou de ódio, a conosco estarem e realizarem este Evangelho, bem como agradecemos também a presença dos nossos familiares que aqui possam estar e que possam nos instruir com a inspiração e a intuição para a melhor compreensão da lição, para utilizá-la em nosso próprio benefício, na nossa evolução. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 38, o argumento justo. À noite, em casa de Simão, transparecia um véu de tristeza na maioria dos semblantes. Tadeu e André, atacados horas antes, nas margens do lago, por alguns malfeitores, viram-se constrangidos à reação apressada. Não surgira consequência grave, mas sentia-se ambos atormentados e irritadiços. Quando Jesus começou a falar acerca da glória reservada aos bons, os dois discípulos deixaram transparecer através do pranto discreto a amargura que lhes dominava a alma, e não podendo conter-se, Tadeu clamou aflito: Senhor, aspiro sinceramente a servir a boa nova. Contudo, sou portador de um coração indisciplinado e ingrato. Ouço contrito as explicações do Evangelho. Lá fora, porém, no trato com o mundo, não passo de um espírito retinente no mal. Lamento, mas como trabalhar em favor da humanidade nessas condições? Embargando-lhe a voz, adiantou-se André, alegando choroso: Mestre, que será de mim? Ao seu lado sou ovelha obediente. Entretanto, ao distanciar-me, basta uma palavra insignificante de incompreensão para desarmar-me. Reconheço-me incapaz de tolerar o insulto ou a pedrada. Será justo prosseguir, ensinando aos outros a prática do bem, imperfeita e mal como me vejo? Calou-se André, interferiu Pedro, considerando: Por minha vez, observo que não passo de mísero espírito endividado e inferior. Sou o pior de todos. Cada noite, ao me retirar para as orações habituais, espanto-me diante da coragem louca dentro da qual me vejo abraçando os atuais compromissos. Minha fragilidade é grande e meus débitos enormes. Como servir aos princípios sublimes no novo reino, se me encontro assim insuficiente e incompleto? A palavra de Pedro juntou-se à de Tiago, filho de Alfeu, que asseverou abatido: Na intimidade de minha própria consciência, reparo quão longe me encontro da boa nova, verdadeiramente aplicada. Muita vez, depois de confortar-me ante as dissertações do mestre, recolho-me ao quarto solitário para sondar o abismo de minhas faltas.
Há momentos em que pavorosas desilusões me tomam de improviso. Serei na realidade um discípulo sincero? Não estarei enganando o próximo? Tortura-me a incerteza. Quem sabe se não passo de reles mistificador? Outras vozes se fizeram ouvir no cenáculo, desalentadas e cheias de amargura. Jesus, porém, após assinalar as opiniões ali enunciadas, entre o desânimo e o desapontamento, sorriu tocado de bom humor e esclareceu. Em verdade, o paraíso que sonhamos ainda é muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro alado. A meu parecer, os anjos, na indumentária celeste, ainda não encontram domicílio no coração, no chão áspero e escuro em que pisamos. Somos aprendizes do bem, a caminho do Pai, e não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele, no mesmo impulso da videira que se eleva para o céu depois de nascer no obscuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante destinado à alegria de todos. Mas se você se declara fraco, devedor, endurecido e maus, e não são os primeiros a trabalhar para se fazerem fortes, redimidos, dedicados e bons, em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória do cimo para substituir-vos no campo de lição da terra. O remédio, antes de tudo, se dirige ao doente, o ensinamento ao ignorante. De outro modo, penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil. As lágrimas dos discípulos, transformando-se em intenso rugor a irradiar-se da fisionomia de todos, e uma oração sentida do amigo divino imprimiu ponto final ao assunto. Eu achei tão linda essa lição, o argumento justo, principalmente porque ela é para nós, que somos discípulos do Mestre. Todos aqueles que querem se tornar discípulos, aprendizes da Boa Nova, trabalhadores, cristãos, essa lição é para nós, para mostrar que Jesus, como Ele mesmo diz, Ele não veio para os sãos, não veio para os anjos, não veio para aqueles que já se encontram purificados, porque esses já são seus servidores, porque esses já são espíritos iluminados, já são anjos. Ele veio para nós, doentes, para nós imperfeitos, para nós atormentados, irritadiços, para nós ainda dentro das nossas inferioridades, para nós que nos encontramos ainda na escuridão de nós mesmos, nas nossas imperfeições, nas nossas inferioridades. E achei muito interessante porque a gente, olhando o Mestre, que é o Cristo, esse excelente em tudo, porque já era um espírito puro, perfeito, a gente imagina que os seus discípulos também assim fossem, ou pelo menos estivessem em uma condição próxima. E aqueles 12 homens que ele escolheu, eles estavam preparados para receber o seu ensinamento, preparados para receber a orientação, mas não estavam prontos, ainda iluminados por essa luz que o conhecimento lhes deu. Tanto que cada um, no momento derradeiro da cruz, cometeu seus equívocos, cometeram as suas injustiças, as suas dificuldades, ainda pela crença, pela inferioridade de cada um, mas com certeza evoluíram muito neste período, nesta reencarnação, porque muitos se esforçaram. E aqui mostra que eles, como eu já falei em outras lições e reforçando para que a gente
não se sinta inferior, que saibamos o nosso lugar, nem melhor nem pior, que tenhamos clareza de quem somos e em que momento estamos. E mostra aqui para nós que Tadeu, André, Pedro, eles, apesar de serem discípulos do Mestre, eles ainda eram imperfeitos e carregavam a dúvida em seu coração se eram dignos, se eram merecedores de receber tão precioso ensinamento direto do Mestre. E a gente às vezes se pergunta, enquanto aprendizes da doutrina espírita, se nós somos dignos de tão precioso ensinamento que o Evangelho nos trouxe e que o Espiritismo nos amplia no seu sentido espiritual. E às vezes a gente se pergunta também, assim como os discípulos, se somos merecedores de passar aos outros esses ensinamentos, se somos dignos de serem portadores deste conhecimento e transmiti-lo àqueles que ainda não possuem ou que, assim como nós, necessitam ouvir várias vezes para assimilar e se transformar por esse ensinamento. E aqui mostra que esses homens, eles estavam ainda imperfeitos, mas que tinham muito bom ânimo. Estavam empenhados à transformação. Eram homens de coragem. Eram homens que não se deixaram levar pelas suas inferioridades num processo de vitimização, de pequenez ou de qualquer forma inferior. Não, eles sabiam exatamente quem eram e que em condições estavam. Isso também é humildade, a gente saber onde a gente se encontra, porque quando a gente sabe exatamente onde a gente se encontra, quais são os nossos defeitos, quais são os nossos pontos fracos, a gente sabe o que necessita trabalhar para se transformar. E é isso que Jesus aqui vem nos dizer, que ele não escolheu aleatoriamente os seus discípulos. Ele sabia que eles não eram seres alados, tanto ele diz que, em verdade, o paraíso que sonhamos vem muito longe e não vejo aqui nenhum companheiro alado. Então, Jesus não era ignorante no seu ensinamento, ele sabia que ali não havia anjos, sabia exatamente os defeitos nas quais eles possuíam, mas sabiam que tinham potenciais críticos que todo ser humano tem de transformação moral, até porque somos feitos à imagem e semelhança de Deus para evoluirmos. E independente de se caminharmos rápido ou devagar, todos chegaremos. Como nós dissemos no Evangelho passado, essa distância, essa demora vai depender das nossas escolhas. Quanto mais escolhas boas, mais rápido. Quanto menos escolhas boas, mais lento. Mas todos chegarão. E aqui mostra que Jesus ainda fala que, ao meu parecer, os anjos na indumentária celeste, ou seja, os anjos que já se encontram evoluídos, que já estão num outro plano. Aliás, se Jesus precisou diminuir a sua luz, diminuir a sua intensidade vibracional 1000 anos para conseguir reencarnar na Terra, de tão elevado que era, para conseguir se ajustar a um corpo físico, quanto tempo ele demorou nessa preparação? Imagine esses seres alados, que assim como ele, anjos que são, não eram incapazes naquele instante de pisar assim, aqui na Terra, pela sua elevação, porque a Terra ainda se encontra longe
de ser um paraíso, longe de ser um lugar em que pode-se dizer que se tem anjos. Mas, ele diz, ainda não encontram domicílio no chão áspero e escuro em que pisamos. E ele fala que somos aprendizes do bem, que todos nós ainda somos aprendizes do bem. Quer dizer que ainda não somos bons, estamos ainda aprendendo, a caminho do Pai, estamos a caminho, ainda não chegamos. E não devemos menoscabar a bendita oportunidade de crescer para Ele. No momento, aí ele dá um exemplo, impulso da videira que eleva para o céu, depois de nascer no escuro seio da terra, alastrando-se compassiva para transformar-se em vinho reconfortante destinado à alegria de todos. Então ele diz que apesar das nossas inferioridades, apesar de nós ainda não encontrarmos na condição que a gente gostaria de pertencer, de ser uma pessoa boa ainda, porque ainda estamos a caminho do bem, o Evangelho é para nós. E é justamente para isso, para que a gente saia das trevas que somos nós, as trevas das nossas imperfeições morais, da terra escura que ainda nos encontramos nesse seio escuro da terra, para assim como uma planta germinar e poder ir até a luz. A luz se encontra lá. Basta que nós tenhamos força, coragem, disposição, bom ânimo para trabalharmos em nós essas trevas, essas inferioridades, para que elas possam se dissipar e nós então consigamos ver a luz, crescer para a luz, estarmos a caminho do Pai. E ele diz que, alastrando-se, mas se você se declara fraco, se você se declara devedor, endurecido, mau, e não são os primeiros a trabalhar para fazer fortes, redimidos, dedicados, bons, em favor da obra geral de salvação, não me parece que os anjos devam descer da glória dos cimos para substituir-vos no campo da lição da terra. Então Jesus aqui nos diz que não são as nossas inferioridades que nos faz mal, não são os nossos erros que nos transformam em pessoas más, não são os nossos equívocos que fazem com que a gente seja mal. O que faz a gente ainda permanecer mal é justamente o que falou na lição passada, que é a nossa ociosidade, o nosso não se movimentar, o não caminhar para adquirir a virtude da coragem, da disciplina, da remissão, da dedicação, da fortaleza, porque não são virtudes que caem do céu, são virtudes que se desenvolvem. Nenhuma virtude vai cair para nós do céu. Tudo que nós possuímos, tudo que os homens bons da terra possuem, todas as glórias e toda aquela bondade, não lhes caiu do céu. Veio a custo de muito trabalho, de muita dedicação, de muita renúncia, de muita disciplina, de muita coragem, de muita força, para se transformar toda aquela inferioridade em coisas boas. E aí ele diz que o remédio, antes de tudo, se dirige ao doente e o ensino ao ignorante. Que o remédio, que é a boa nova para nós, o ensino, ele é antes de tudo para nós, que doentes somos, e para nós que ainda somos ignorantes. Muitas vezes temos o conhecimento do Evangelho, mas somos ignorantes de nós mesmos, não sabendo muitas vezes o nosso lugar, a nossa condição, ainda não entrando para esse universo que somos nós, e não sabemos ainda o que precisamos trabalhar em nós.
seja por nos acharmos melhor na arrogância e no orgulho, ou seja ainda por nos sentirmos tão pequenos para caminhar em sentido do Pai, tão vítima de nós mesmos, que achamos que não somos merecedores de evolução. E ele aqui nos diz que não, que a boa nova, de outro modo, ele diz: penso, a boa nova de salvação se perderia por inadequada e inútil, se não fosse para nós. Essa boa nova, que é o Evangelho de Jesus, é para nós. Ele já deixou traçado todo o nosso caminho, todos os nossos direcionamentos. É só a gente seguir. Ele sabe das nossas imperfeições, das nossas inferioridades, sabe quem somos, mas sabe também que somos potenciais crísticos, que somos um grande dínamo de amor, que basta que a gente movimente tudo o que existe dentro de nós, de obscuro, para deixar as nossas luzes resplandecer. Isso é trabalho e dedicação. O estudo da Boa Nova e a aplicação dela na prática. E aqui o discípulo já dizia que ele não sabia se ele era capaz de colocar essa Boa Nova na prática. Nós também, como discípulos de Jesus, ainda não colocamos em prática todos os ensinamentos de Jesus, mas aqui fica para nós o argumento justo do motivo de colocarmos em prática todo o ensinamento e um convite para que a gente não pare diante das dificuldades, não pare diante dos obstáculos, mas antes de tudo, que nós caminhemos, que nós nos erguemos, que nós nos esclarecemos, que nós nos iluminemos, que nós nos saremos das nossas doenças, para que a gente tenha então condições de caminhar verdadeiramente para o Pai. Então vamos finalizar nosso Evangelho com a nossa oração costumeira. Fechando os nossos olhos, agradecemos aos nossos benfeitores, a equipe espiritual que se fez presente. Pedimos para que vão até os lares que nos ouvem, fazendo a limpeza psíquica desses lares, encaminhando os nossos irmãos que se encontram atrelados à psicosfera desse lar e que se encontram no mundo espiritual, para que possam ser socorridos, esclarecidos, auxiliados, amparados, que seja fluidificada a água dos nossos irmãos que nos ouvem, bem como seja revitalizada as suas energias, retirando todas as energias deletérias, pensamentos, sentimentos, emoções que estejam em desequilíbrio e em desacordo com os ensinamentos de Jesus. E pedimos, Mestre, para que nos fortaleça no propósito do bem, para que consigamos, juntamente com a nossa família, caminharmos e evoluirmos realmente para o Pai. Sabemos das nossas inúmeras inferioridades e não nos permita esquecermos delas, mas não para que nós agarremos nelas como uma justificativa de não caminhar ou uma pedra para nos afundar, mas para que nós nos lembremos do nosso lugar e que nós tenhamos como meta e um objetivo fazer com que as nossas inferioridades não sejam menores ou não sejam maiores do que as nossas virtudes e que consigamos sempre nos elevar, nos modificar, nos transformar e que consigamos
ao máximo, auxiliar a nós mesmos, primeiramente, através do Evangelho de Jesus. Que assim seja. Boa noite a todos, tenham todos uma excelente semana. Aguardo a todos até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Até lá!